Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Geralmente, quando as pessoas pesquisam algo no Google, elas clicam apenas nos primeiros resultados que aparecem. Por isso, é tão importante saber o que fazer para que o seu site ou blog apareça nas primeiras posições de forma natural. E esse é justamente o papel do SEO. Para nos ensinar como escolher as palavras-chave, otimizar o conteúdo e garantir uma boa estratégia para alcançar melhores posições nos sites de busca, eu converso neste episódio com o Douglas Faria. Ele é consultor nas áreas de tecnologia, inovação e marketing, CEO da agência Assoeb e CEO da 4People Softwares. Vamos nessa? Douglas, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu acho que a gente já pode começar de cara já esse episódio, já entrando no tema, que é um tema que eu acho que tem bastante coisa pra gente cobrir aqui. O que é SEO, Douglas? Bom, Gustavo, muito obrigado, pelas boas-vindas aí, feliz de estar aqui com vocês. SEO é um termo assim que gera muita dúvida, no pessoal, principalmente aí no pessoal de direito, que é uma área que tem evoluído bastante nesses últimos 3 anos, aí tem sofrido um boom tecnológico bem legal, O SEO, ele nada mais é, de forma conceitual, assim, do que um conjunto de técnicas, e estratégias que a gente utiliza para poder dar visibilidade para um site, nos mecanismos de busca. Hoje a gente resume muito mecanismo de busca em Google, mas tem algumas pessoas que ainda utilizam o Bing por uma intervenção automática ali do Internet Explorer, mas é basicamente Google, E a gente faz isso ranqueando esses sites no Google, Quanto mais bem ranqueado o seu site tiver, mais visibilidade ele vai ter no Google. E o SEO ele tem esse princípio de dar visibilidade. Antigamente era muito mais técnico do que é hoje. Existem muitos mitos de SEO, mas antigamente era uma coisa muito mais trivial, muito mais técnica, só focada em palavras-chave, muito relativo ali a aspectos como domínio, URL, somente títulos. E hoje você tem toda uma questão aí de inteligência artificial que faz o SEO, ter uma importância estratégica muito grande e ser algo que a gente tem que pensar muito, porque ele passa a envolver UX, que é a experiência do usuário, passa a envolver conteúdo. Então, o SEO é a gente manipular esse algoritmo de inteligência artificial do Google, para poder, com um conjunto de técnicas, para a gente poder dar visibilidade para os nossos websites. Legal, e você falou isso de palavras-chave, eu me lembro, você até me corrige se eu estiver errado, não sei nem se foi especificamente para o Google, mas eu acredito que sim, há muitos anos atrás, sei lá, tô botando aí há 20 anos atrás, não sei, tinha aquela coisa de que muitas pessoas, para tornar o site deles relevante de forma artificial, assim, colocavam as palavras-chave só para ter mais acesso, e colocavam as palavras-chave e ocultavam essas palavras na página, Isso aí fazia sentido mesmo? As pessoas usavam isso, era por causa, para performar melhor nesse algoritmo que ainda estava lá no seu comecinho, ainda era, vamos chamar assim, entre aspas, fraco, ou não, isso é outra coisa? Sim, faz todo sentido, esse conceito de ranqueamento, a missão do Google, eu não sei se todo mundo sabe, mas é organizar as informações do mundo, para que elas sejam úteis, para as pessoas. Depois eu posso até trazer aqui certinho, porque isso é fácil, só a gente dá um Google. Isso faz todo sentido porque esse conceito de buscador, ele surgiu lá na faculdade, lá do Larry Page, que era um dos fundadores, que ele tinha, quando você está lendo um livro, os autores eles referenciam alguns raciocínios, alguns nexos que são criados com base em citações de outros autores, e isso faz dessa pessoa uma pessoa relevante. Por quê? Porque tem um cara relevante citando uma obra dela, então isso dá autoridade, dá relevância. E ele criou todo esse algoritmo aí base do Google com base nessa ideia. Bom, se alguém fala de um termo com muita propriedade, em quantidade mesmo, e se ele é citado por vários outros sites relevantes, eu posso deduzir que esse cara é um cara relevante. Então ele criou esse algoritmo baseado nessa ideia de livro. E antigamente o Google era muito simples, Ele tinha essa questão, se você utilizava muitas palavras-chave, se você tinha muitos links em muitos lugares, você ia ganhando aí muita relevância. A gente tinha o que a gente chamava de page rank, Tinha muito, como é que eu faço para aumentar meu page rank? Tinha isso, tinha muito essa questão do page rank, e era com base nisso. E através dessa forma de burlar,
o Google, né? Porque a ideia é que ele organize, né, essas informações, mas que elas sejam úteis, e uma informação ruim, ela não vai ser útil. Então, muitos sites ruins, eles utilizavam desse artifício. E aí o Google criou, né, a divisão aí que a gente chama de Black Hat e White Hat, né, que são contextos de trabalho onde o White Hat é onde você segue as boas práticas, né, e você faz aquilo de uma maneira que é o princípio do Google, né, que é orgânica, então naturalmente ali você vai ter bons resultados, ou você vai fazer o Black Hat, que é o conjunto de técnicas que você manipula da forma errada, né, o algoritmo. Então tinha muito disso, né, e aí a gente tem diversas técnicas de Black Hat aí, uma delas, né, é essa de ficar escondendo palavra-chave, o pessoal colocava a palavra-chave da cor do fundo, então chegava no rodapé, assim, tinha aquele fundo todo branco, assim, mas é porque tinha um monte de palavra-chave lá, sabe? Então, assim, criava página fantasma, né, com alguns links ali que ficavam embutidos em alguma coisa. Então, a gente tem, isso faz todo sentido, né? Houve um tempo em que o Google ele era muito menos inteligente, vamos colocar assim, comparado com a inteligência que nós temos hoje, né? Porque na época já era uma coisa muito avançada, mas o Google ele era muito mais simples. Então, o trabalho ele era muito mais técnico e muito mais objetivo, né? Que era ali inserir palavra-chave, trabalhar o conteúdo em função dessas palavras-chave, e teve um marco muito grande, né, que foi o case da Decolar. Eu não sei se você conhece, mas há mais ou menos uns 10 anos a Decolar ela foi banida do Google porque ela fez um conteúdo, né, ela começou a orientar toda a estratégia de conteúdo do site dela com base nessas palavras-chave, e era uma coisa absurda, né? A gente chama isso de keyword stuffing. É mais ou menos assim, o case ele fala muito do Viagens para Bariloche. Aí você chegava lá na página de Viagens para Bariloche, você tinha toda a estrutura semântica, né, do HTML ali, porque ele tem que ser organizado de uma determinada forma para isso favorecer o SEO. Então, além disso, ele colocava lá assim, por exemplo, a página se chamava Viagens para Bariloche, aí ele começava o texto assim: se você veio aqui buscando Viagens para Bariloche, você está no lugar certo, porque Viagens para Bariloche são mais baratas na Decolar. Então, eu vou te oferecer aqui um guia para Viagens para Bariloche. E quando você ia olhar, você só tinha Viagens para Bariloche. E ele começou a fazer isso em diversas páginas, né? E a linkagem interna lá estava muito estruturada, o que é uma ferramenta de SEO. Mas era mesmo sobre viagens para Bariloche? Porque eu já entrei em alguns sites no começo que não tinha nada a ver, né? Sim, era de viagens para Bariloche. E aí o Google teve até uma entrevista na época que o Fábio Ricota, né, que é um das grandes referências de SEO que a gente tem no país, ele entrevistou o Pedro Dias, e o Pedro Dias ele era um dos caras, né, do Quality Score lá do Google, que aplicavam punições manuais. Muita gente não sabe, mas o Google ele pune as pessoas que fazem a coisa do jeito errado. Então, se as pessoas usam Black Hat, se elas não cuidam da estratégia de SEO delas, elas são punidas. Sob várias frentes, eu posso explicar isso daqui um pouquinho melhor daqui a pouco, mas assim, elas são punidas, né? E existe um risco muito grande, porque você tem dois tipos de punição. Você tem a punição automática, que o algoritmo passa lá e você é desqualificado, por exemplo, aí você está na segunda, terceira posição, você cai lá para 50, e você tem punições manuais. E a Decolar, ela tomou a pior punição possível, que ela foi banida de fato. O Google removeu ela do índice. Manual é tipo você chegar assim, tipo, olhar um caso específico e falar assim, eu vou tirar você daqui. Exatamente. A coisa ficou tão feia que um cara de qualidade do Google, né, do time de qualidade, foi lá e removeu. Então, assim, isso é muito ruim, né? Eles tiveram que fazer todo um trabalho, aí você pede reconsideração. Existem formas de você fazer isso, né, de você administrar o que está no Google, tem maneiras de você fazer isso. E aí, assim, eles ficaram, né, isso é um prejuízo enorme, né, imagina só, hoje em dia, né, e isso foi há 10 anos atrás, mas a gente não imagina uma pessoa 10 anos atrás usando catálogo, né, a gente joga as coisas no Google. Então, assim, você imagina uma empresa do tamanho da Decolar, ela simplesmente ser banida do Google, né, isso é um prejuízo, assim, gigantesco. Uma empresa essencialmente digital, né, então, assim, isso é um prejuízo enorme, e ela tomou esse prejuízo por práticas como essa que você disse aí. Então, isso não vale a pena. E depois aí ela se adequou e conseguiu voltar normalmente, né? Se adequou, voltou, né? Hoje, inclusive, o site deles, ele é muito bom. É um site que tem bons princípios ali de experiência do usuário. Então, assim, aprender aí
com a punição. No mundo de SEO, né, das pessoas que trabalham com SEO, é um dos cases mais famosos que a gente tem de punição. E muito se fala, né, que o algoritmo do Google ninguém sabe, né, tem até patentes, enfim, sobre o algoritmo, ninguém consegue efetivamente saber ao certo, com 100% de certeza, o que envolve ali aquele algoritmo o que ele faz para conseguir ranquear essas páginas, enfim. Mesmo assim, dá para fazer muita coisa para que eu coloque o meu site ou o meu blog bem ranqueado? Ou nem se usa mais esse termo de ranqueamento? Usa sim. O que acontece? Como a gente estava batendo um papo aqui, antigamente a coisa era muito mais trivial, né? Ela era muito mais técnica. E a gente dividia o SEO em dois termos, que a gente chama de SEO one page, que é aquilo que você faz na sua página, é dentro de casa, e a gente tem também o que a gente chamava de SEO, de SEO off page, que é aquilo que você faz fora, que é essa referência, né, de colocar um link num site importante. Isso ainda tem relevância, né, tem que ser feito da forma correta. Isso virou a base, né, do SEO de hoje, mas hoje o SEO está muito voltado para a experiência do usuário, né? Assim, o Google evoluiu para que ele tenha não seja só tecnologia, né? Tem um blog post no nosso site lá da Soeb que eu falo isso, ele é muito antigo, mas eu já falava isso. O SEO, ele é para as pessoas, ele não é só tecnologia, tanto que o Google veio evoluindo e mudando essa ferramenta. Então, assim, tem esse mindset, né, de organizar isso para uma pessoa buscar. E aí os algoritmos, eles começaram, né, a gente teve um algoritmo super famoso aí no começo, né, do tempo de SEO ali há 15 anos atrás ali, que era o Panda, né, ele era um algoritmo ali que ele cuidava de qualidade, de link, né, a gente teve vários algoritmos do Google, na verdade, que tinham nomes, assim, que eram bem conhecidos, e eles analisavam, né, sobre diferentes aspectos aí, os sites. Então você tinha um algoritmo que de tempo em tempo ele ia lá e avaliava um site sob o ponto de vista da qualidade do conteúdo. E aí ele pegava essas coisas, por exemplo, como keyword stuffing. Outro algoritmo que ele ficava validando a linkagem externa desses sites, né? Então, assim, que é o SEO off-page. Então, tipo assim, o pessoal comprava muitos links e colocava os links deles nesses sites, pagavam, né, para as pessoas fazerem isso, e o Google começou a anotar isso. Isso é uma forma de burlar, né? Porque você não está sendo citado de maneira orgânica, você está comprando aquele espaço. Então ele está manipulando a construção de autoridade e relevância ali. E o Google tinha um algoritmo que ele passava, poxa, eu sou um site aqui de veterinário e eu tenho um link num site de lava-jato, não tem nada a ver, né? Então, assim, às vezes o PageRank desse site era alto, o cara ia lá, colocava um link lá, isso melhorava o ranqueamento dele até o Google passar lá e descobrir, porque quando passava, né, era punição na certa, porque não fazia nenhum sentido. Então, assim, ele tinha diversos algoritmos, e aí isso foi evoluindo de tal forma, né, porque a gente teve o advento aí da inteligência artificial, de tecnologias como realidade aumentada, da própria parte ali de estudo comportamental, né, e o Google ele começou a mudar isso. E, por exemplo, a primeira grande mudança, acho que foi em 2015, se não me falha a memória, mas eu posso checar esse dado também, a gente teve um algoritmo, que ele foi o primeiro algoritmo grande do mobile, né? Então, assim, o Google ele tem ele tinha uma maneira de olhar para os sites, ele falava assim, imagina todos os fatores de ranqueamento que eu vou analisar para posicionar o seu site bem. Eu olhava primeiro os sites na versão desktop, e beleza, se você tivesse um site mobile muito legal, eu ia olhar ele também e isso ia contar a seu favor, mas a minha prioridade era analisar o seu site desktop. Em 2015, o Google lançou um algoritmo que ele percebeu, né, analisando o comportamento das pessoas, que as buscas dele já eram maiores por celular, e aí ele mudou isso. E aí foi assim, foi um desastre, porque muito site caiu, muita gente não estava preparada, né, pro mobile. E aí, assim, sites que perderam muito tráfego, e assim, tem muitos sites que vivem disso, né, vive de anúncio, vive de mídia ali, e esses sites, quando eles perdem esse tráfego, é uma coisa muito crítica. E negócios também que tem a sua estrutura de vendas aí baseada, né, em uma aquisição orgânica, né, que é essa aquisição que vem de uma busca do Google, ela também, eles também sofrem muito esse tipo de prejuízo. Então, muitas empresas que não tinham o site responsivo ali, elas tiveram, né, esse problema, e o Google até lançou uma ferramenta para você poder validar isso. Essa ferramenta ela ainda existe, né, é uma ferramenta muito legal. E aí, assim, ele foi um algoritmo que chama Google Mobile Friendly. Mobile Test. Você pode testar ela também por uma outra ferramenta que é o Google Test My Site.
Se você jogar no Google aí, teste mais site, o Google ele tem um teste que, além dele fazer esse teste mobile, ele testa também a experiência, né, aí o UX do seu site, como é que está a experiência do usuário para quem visita. Eu posso te mandar esses links depois também, Gustavo, para você poder colocar para o pessoal acessar, e acho que é bem legal. Ah, pode deixar. Vamos colocar tudo aqui. Quem está interessado, né, durante o episódio, tudo que a gente mencionar vai estar nas notas do episódio, na descrição. Bacana, a gente manda sim. E aí esse foi o primeiro algoritmo grande, né? A gente teve um outro algoritmo agora em maio do ano passado, que ele teve uma repercussão gigantesca também, que o Google ele fez uma mudança muito sensível aí em relação às informações, né? Porque veio a pandemia e muita gente estava se aproveitando aí de diversos termos, né? E aí o Google ele fez um algoritmo que ele veio reorganizando alguns rankings, né? Colocando novos requisitos de qualificação, por exemplo, para sites que falavam de saúde, sites que falavam de notícias. Então ele priorizou, né, alguns deles, em alguns casos, para se adequar ao comportamento de busca do usuário, porque a gente tem a pandemia e as pessoas começaram a mudar esse comportamento de busca na pandemia, né? Então ele lançou muitos sites também, muitos sites, principalmente nos Estados Unidos, foi muito forte, né? Sites grandes lá caíram, perderam muito tráfego. Então, assim, você imagina um site que tem 1 milhão de visitas por dia e ele passa a ter 20 mil visitas por dia, né? Isso é muito prejuízo. Então, assim, os algoritmos do Google, eles têm toda essa ciência, né? Hoje eles são basicamente orientados, né, a analisar essa qualidade do que é o homepage, né, daquilo que está dentro da sua casa, e aí envolve conteúdo, a sua linkagem interna. Ele tem a parte de inteligência artificial, onde ele olha para fora, né, e tem uma perspectiva sobre como que esse usuário está se comportando. Vamos ver se esse site aqui ele consegue se adequar a isso, porque a gente tem diversas coisas que elas são previsíveis, tipo uma busca por voz. Você otimiza o seu site ali para uma busca local, e aí você tem, por exemplo, assim, advocacia civil em São Paulo ou em BH. E aí a busca por voz, ela chega e fala assim, escritório de advocacia perto de mim, entendeu? E aí, assim, será que seu site tem a marcação de dados para passar a geolocalização para o Google, para ele não precisar de entender que você está em BH, em São Paulo? Então, essas coisas técnicas, né, elas entram na parte de inteligência artificial e na parte de experiência do usuário. E são coisas muito simples, né? Hoje, por exemplo, muitos, por exemplo, o WordPress ele já vem com algumas dessas configurações, sabe? Tem isso para produto, tem isso para serviço, né? Tudo que o Google pode marcar no seu site ali para ele poder personalizar a experiência do usuário, ele pega isso, compara isso com o que ele tem ali de dados sobre esses comportamentos das pessoas. E ele aprende com isso. Antes da gente já entrar e falar, né, o que a gente pode fazer e tornar isso mais prático, né, para quem está ouvindo também, pelo que você falou, né, a gente tem um algoritmo e às vezes tem são vários algoritmos trabalhando ali para fazer a busca do Google e alguns com maior impacto, outros com menor impacto. A impressão que dá é que é muito para quem quer otimizar um site para SEO, né? É muito no teste e no erro. Claro, as pessoas que lidam com isso já sabem, já têm uma noção geral do que pode ser feito e efetivamente acontece, mas tem algumas coisas que é muito erro e acerto, né? Olha, eu vou melhorar isso aqui, fiquei bem ou não fiquei bem no Google. Qual que é a segurança também que dá para a pessoa que está montando o site? Porque igual você deu exemplos, né? Vamos supor, eu tinha X mil acessos por dia, o Google foi lá, mudou o algoritmo e pronto, caiu, agora tem 10 acessos. E a gente já ouviu casos disso acontecer sem que a pessoa tenha feito nada de errado ou tenha feito nada grave, simplesmente por uma mudança aí do algoritmo do Google acabou prejudicando o tráfego dessas pessoas. A gente tem 2 pontos de vista, né? 2 contextos diferentes para isso daí. É importante a gente entender que hoje a gente acompanha movimentações algorítmicas, né, e não um algoritmo só em si. O Google evoluiu de forma que ele tem mudanças gigantescas que ele anuncia, a gente mudou nosso algoritmo, né? A galera de SEO acompanha e tem perfis das pessoas que trabalham no Google e do próprio Google, ele tem alguns perfis que são das áreas técnicas dele que informam algumas coisas assim. Tem movimentações que não são ditas, a gente utiliza a ferramenta para poder acompanhar. Então, dito isso, a gente tem aquela pessoa, né, aquela empresa, aquele site, vamos colocar o site, aquele site que ele tem um trabalho de SEO, né, ou seja, ele tem um acompanhamento, ele tem alguém ali, uma pessoa técnica que ela entende de pontos específicos para acompanhar, e a gente tem os sites convencionais, né, de pessoas que não têm todo esse conhecimento e que
ou elas dependem, né, de um amadurecimento de mercado mesmo, né, ela escuta tanto isso que ela é mais atenta e aí isso melhora ali alguns princípios básicos, ou ela vai depender, por exemplo, de, sei lá, ela vai fazer um site, ela depende de uma orientação bem feita e de aceitar aquela orientação também, né, para que aquele site, por exemplo, seja construído, né, e alimentado de conteúdo da forma devida, né, isso é muito importante. Então, quando a gente pensa num site que ele tem muito acesso, tipo um site, esse caso, se a gente for nos fóruns de SEO, né, a gente vai ver que teve alguns sites lá nos Estados Unidos que foram casos bem parecidos com esse. Que sites que tinham 1,5 milhão por dia de tráfego e caíram. Isso acontece muito quando você tem um trabalho de acompanhamento, porque nesse nível, dificilmente uma pessoa não vai acompanhar o trabalho de SEO, mas há um relaxamento, ou existe uma falha ali de acompanhamento, ou de repente essa pessoa está utilizando alguma coisa ali que ainda não caiu no algoritmo, porque isso acontece, tem muito profissional que fica validando algumas coisas assim que são perigosas, né? Então, assim, acontece muito de sites estarem arriscando ali alguma técnica que não é tão legal, mas que ainda, né, não foi propriamente estabelecida ali, que não se pode fazer aquilo. E quando vem isso, né, porque é muito simples, sabe? A dinâmica do SEO, ela é muito simples, é a experiência do usuário, autoridade e relevância. Então, assim, se o seu conteúdo não está ruim, se a sua estratégia base, né, se você não inventou alguma coisa para tentar forçar uma manipulação na sua estratégia de SEO, porque quando você tem esse trabalho mais com acompanhamento, existe um planejamento. A gente planeja quais palavras-chave a gente vai utilizar. Isso tem uma inteligência de busca, né? A gente projeta essas coisas, ou seja, a gente analisa o comportamento de busca daquela audiência. O que será que ela busca? Como que ela busca? Qual que é a intensidade da busca desse termo aqui e do outro? O que a gente vai priorizar? Então, quando isso é feito de uma forma adequada, né? Quando esse trabalho ele é pensado e ele é mantido da maneira adequada, isso você tende a passar bem pelos algoritmos do Google, né? Por essas mudanças algorítmicas do Google. E tem exemplos que não são simples, né? Por exemplo, você tem um site muito grande, o Rafael Hess, que é outra referência muito legal do mercado de SEO, ele conta num outro podcast do administradores.com que o case que ele fez com a própria administradores.com, que é um site muito famoso. E olha só para você ver, eles começaram a perder um pouquinho da régua de qualidade de conteúdo deles, e aí os conteúdos começaram a ficar menos qualitativos, e na medida em que os algoritmos do Google vinham passando, eles começaram a entender que o site estava começando a ter muito conteúdo com baixa qualidade, e os conteúdos com baixa qualidade, eles começaram a puxar o site para baixo. Isso estava pesando na estratégia, sabe? Ou seja, estava tendo muito conteúdo de baixa qualidade, e como existia uma estratégia, você tem toda uma linkagem interna que começou a referenciar coisas que já não eram mais tão boas. E o site vai cair, entendeu? Assim, nem sempre é por uma falha, como é que eu vou te falar assim? Isso não é, você consegue controlar, sabe? O controle ele está muito em conhecer a essência do SEO, né? Que é você criar algo legal para as pessoas, né? Existe um conjunto, né? O Google também tem documentado, é simples de achar isso também, eu posso te passar esse link aí para a gente poder colocar. Existem diretrizes que o Google fala, olha, o seu site ele tem que ter A, B, C e D, isso aqui é um princípio de qualidade. Então tem muita coisa assim que você consegue fazer o dever de casa, mas se você abaixa a régua ali, por exemplo, no conteúdo, a experiência do usuário ela vai lá embaixo e aí fatalmente o site vai cair. Então o SEO é um trabalho que precisa de ser acompanhado, né? É legal que você tenha essa ciência, porque hoje tudo é digital. Então, assim, esses canais digitais, o seu site, né, ele tende a oferecer muita coisa, né? Ele é ranqueado pelo Google, você pode ter uma API que de repente puxa isso para um outro lugar, você vincula isso no Spotify, você vincula isso em diversos outros canais, você conecta isso se torna parte muito importante, né, do business, de muitos negócios. Então a régua ela está sempre subindo em relação a esses pequenos detalhes, sabe? A gente costuma chamar no SEO que é um grãozinho de areia, né? Cada coisinha é um grãozinho de areia, mas que ele não tem uma importância ali solta, né? Você não pode ficar pesando tanto, mas se você for olhar ali dentro de uma praia, né? Cada grãozinho de areia ele compõe aquele litoral ali. Então esses pequenos detalhes hoje eles fazem muita diferença assim quando você tem essa estratégia grande.
E a pessoa que tem um site menor, ela tem que ter esse mindset de SEO, que é olhar para as pessoas, né? Então, assim, será que seu site está carregando num tempo bom? O cara que tem um mindset para o SEO, ele sempre pensa uma forma de facilitar o caminho do usuário até chegar nele. Então, assim, o SEO ele vai te dar visibilidade no Google, mas depois que você entra no site ali, tudo que é feito ali dentro conta também. O tempo de carregamento, a facilidade de navegação, né, o homepage que está dentro da sua casa. Então, esse mindset de SEO, de você facilitar que o usuário chegue na informação que ele precisa, seja pedir um orçamento, seja achar um blog post, seja entender alguma coisa, ele precisa estar vivo, né, de quem não tem esse acompanhamento. Então, se você tem um site, é interessantíssimo que esse mindset ele esteja presente no site, né? O usuário ele tem que ser o centro da sua estratégia de conteúdo e, consequentemente, de SEO. E você mencionou aí, né? Agora você até falou um pouco, explicou sobre experiência do usuário, né? O que é considerado uma melhor experiência do usuário, por exemplo, tempo de carregamento de imagem, a dinâmica dele dentro do site, e enfim, isso tudo tem que ser observado. E você falou também muito sobre autoridade e relevância, né? O que é considerado autoridade e relevância? Porque como que eu sei que o meu conteúdo ele tá bom? Você deu vários exemplos aí também, dizendo, ó, a qualidade do conteúdo estava caindo, porque isso, a princípio, pode parecer uma coisa muito subjetiva, né? É bom, eu não acho que a qualidade do meu conteúdo é ruim, mas você tem que saber isso em relação ao Google, né? Como que o Google está percebendo o seu site. O que faz um site ter um conteúdo, ser considerado como de conteúdo bom ou ruim, e como que é construída essa autoridade e relevância? Falando sobre a parte de UX, né? Essa dinâmica de UX, autoridade e relevância, quando você entende o que compõe essa dinâmica, você passa a entender o porquê disso. A UX, ela está muito relacionada, né? Muita gente confunde UX com UI, né? UI é a User Interface, né? Ou seja, é interface, é aquilo que é desenhado, né? E aí você tem princípios, né, para que esse desenho ele seja interessante, né? O design ele age como um agente de mudança. Então você precisa de ter uma boa estratégia de interface. Ela se reflete, né? Ela está dentro de uma estratégia de UX. O que é UX? É User Experience, né? Então você vai proporcionar, né, uma experiência adequada para o usuário nesse contexto. O UX está envolvido em todos os contextos do negócio, né? Qual é a experiência do usuário quando ele entra na minha loja? Será que ele sente um cheiro? Mesma coisa, qual é a experiência do usuário quando ele entra no meu site? Será que demora a carregar? Né, eu estou no mobile, no 3G, ali no meio do ônibus. Né, se demorar mais de 5 segundos, né, já era, o cara sai. Então, assim, qual que é a experiência do usuário? Qual a experiência eu estou oferecendo para a pessoa depois, né, que o Google ranqueia, né? Porque o Google tem muita preocupação com isso. Beleza, eu olhei aspectos básicos e técnicos do seu site e ranqueei ele. Só que quando o cara entra, sou eu que estou oferecendo isso para ele. Só que ele entra e muito ruim, né? Como quem diz assim, o que ele vai pensar de mim, né? Aquela famosa indicação ruim, né? Então, assim, isso tem toda a diferença. Por quê? A missão dele é organizar muito legal. Isso é muito legal, né? Desculpa te interromper, porque é um ciclo que não acaba nunca e é um ciclo de aperfeiçoamento constante do Google, né? Porque, beleza, você conseguiu chegar, vamos dizer lá, você é o resultado 1, 2, 3 orgânico do Google, beleza, parabéns. Mas não é aquilo ali estático. Agora o Google vai medir. Se o Google te indicou, você tá bem ranqueado, tá no topo ali das posições, mas o cara entra, igual você falou, demora 15 segundos para carregar uma imagem, o texto tá todo truncado, etc e tal, aquilo ali volta como feedback pro Google e pode ser que daqui a algum tempo você já não esteja tão bem ranqueado, né? Isso é massa demais. Exato, né? E aí entra essa questão. O Google está preocupado com essa evolução, tanto que ele mudou os algoritmos dele para entender o usuário. Então, você pensa só, Gustavo, você chega lá, às vezes você tem um conteúdo incrível, mas você não quebra parágrafo. Quem consegue ler um texto maçante daquele? Ninguém. Isso é a experiência do usuário. O espaço entre linhas, né? Então, assim, basicamente, nós temos 5 pontos aí que são críticos de experiência do usuário. É a parte de design mesmo, você conseguir ter algo visual, né, que facilite o consumo da informação. Então, você projetar a sua interface com base na experiência do usuário. Vou te dar exemplos que o meu meio aqui é advogado. O meu meio, por exemplo, as pessoas estão habituadas a uma leitura mais densa. Então,
eu posso, por exemplo, mais longa, eu posso escrever blog posts mais densos. Isso não me dá o direito de colocar, quer dizer, o direito você tem, né? Mas isso não me permite, né, abusar da sorte ali, ser pego por um algoritmo do Google, de fazer um parágrafo gigantesco, com 300 palavras, né? A gente tem maneiras corretas de escrever para a web, né? Se você jogar aí redação para web, redação para SEO, isso é muito difundido na web e tem maneiras adequadas de você proporcionar uma experiência do usuário, né? SEO, muito mais do que um conjunto de técnicas, eu acho que é uma ciência, né, assim, que a gente estuda para poder proporcionar isso. Então você tem a parte visual, né, a maneira como você organiza isso, você tem a parte de infra, que é onde você lida com experiência do usuário ali, baseada em velocidade. E aí, será que o seu servidor é um servidor bom? Às vezes a pessoa, né, deixa de fazer um investimento ali, que às vezes é uma diferença muito mínima e ela às vezes perde porque o servidor não é tão confiável, o site fica fora do ar, o site às vezes está mal programado e fica lento, né? Então, camada visual, velocidade de carregamento, o tempo de permanência na página, ou seja, será que eu envolvo a pessoa da forma correta? Essa é uma forma de engajamento. A taxa de rejeição, ela foi negligenciada durante muito tempo, mas sob um ponto de vista estratégico, ela é muito interessante de ser analisada, porque ela é medida pelo número de pessoas ali que acessam o seu site e saem dali sem fazer nenhuma ação, né? Eu não cliquei em botão nenhum, eu não rolei, eu não passei um tempo mínimo ali. Então, é aquela pessoa que bate e volta mesmo, sabe? É o famoso tô só dando uma olhada na loja, né? Não, tô só dando uma olhadinha. É isso aí. O vendedor às vezes é chato demais, né? Ou seja, o conteúdo é muito ruim, assustou, e aí a pessoa vazou ali, foi embora. E o CTR? O CTR é interessantíssimo, porque ele é uma métrica que ela está entre esses dois casos, o cara que pesquisa e o cara que está no site. Ele está ali, ó, na página do Google. Por quê? Porque ele é a proporção entre as pessoas que recebem, eu joguei no Google assim, por exemplo, advocacia em BH. Aí a gente tem o que a gente chama de impressão, ou seja, o resultado está lá. Ela ranqueou bem ali, tá, apareceu. Ela foi impressa para o usuário e é clicada. Então, qual que é a proporção, né? Eu sou mostrado várias vezes na busca do Google, mas quantas pessoas clicam na minha snippetzinha ali, quando elas veem lá, advocacia em BH, blá, 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 e uma descriçãozinha ali. Então, CTR é a proporção entre essas pessoas que veem e clicam. Então, quanto maior o seu CTR, isso significa que você está projetando bem o seu título, a sua descrição, que o Google está lendo, porque se você faz isso mal feito, o Google muda o seu título e a sua descrição na página dele, para que o usuário tenha uma experiência melhor. Ah, é? Não sabia disso, não. Ele muda. Vamos supor que o título da sua página, aquele título lá do HTML, sabe, que fica lá em cima no navegador, vamos Aham. supor que o seu título seja assim, advocacia em BH para todos os públicos, pessoas e casos. Ou seja, ultra genérico. Aí só que o seu conteúdo no site. E já ia ter problema com a AB. Já vou adiantando aqui que eu acho que é um ponto importante da gente tratar, mas certamente você já ia ter problema não só com o Google, mas com a AB também. Ah, entendi. Porque você tem toda uma questão, né? Tem normas, né, de marketing que devem ser seguidas, né? De restrição. É. E aí, vamos explorar, só para exemplificar aqui, vamos supor que você coloque isso. Vamos supor que o seu conteúdo, ele tá legal, você tá falando ali que você é mais especialista, apesar de ter algo generalista ali, você tende a falar mais, por exemplo, do direito criminal, entendeu? Aí, assim, o Google, ele fala assim, olha, o conteúdo dessa página é bom, ela tá até boa, ela tem uma falha aqui, que é o título. E aí ele vai lá e muda. Ele vai falar assim, ó, quando a pessoa digitar lá advogado criminal em BH, ele vai mudar o seu título e vai colocar assim, advocacia criminal Belo Horizonte. Às vezes ele pega o seu telefone e coloca lá no título da cabeça dele. Isso é um sinal ruim de SEO, porque isso é porque ele não achou um resultado que, vamos supor, se você tivesse tirado a nota 8, se ele achar o 8.1, ele te troca. É claro que existem diversos fatores que está tentando te ajudar. Então isso é comum, às vezes você fala assim, poxa, meu site está sendo exibido lá no Google, lá com um título que não é o título que está na minha página, problema de conteúdo, de arquitetura, né, entre outras coisas. Então, né, voltando, você tem aqui, para recapitular, a camada visual, né, você tem que desenhar a sua página de forma que ela funcione. Já dizia Steve Jobs, né, design é como a coisa funciona. Então, muita gente tem essa preocupação de fazer um site bonito demais e esquece de deixar ele funcional. Então, assim, o site ele tem que ser bonito e tem que ser funcional, né? Se ele não levar o cliente, né, o leitor, a audiência, do ponto A até o ponto B, não adianta, né? Se o ponto B for a leitura final, porque tem uma publicidade embaixo, tá válido. Se for um orçamento,
se for um processo de compra, né, baseado num funil de vendas, onde o cara vai ler um agora, clica, lê outro depois, ele tem que se inscrever numa newsletter. Então, se você não consegue estimular isso, já é dinheiro jogado fora, né, é desperdiçar dinheiro. Então, camada visual, velocidade de carregamento, o tempo de permanência ali na página é algo muito relevante, né, a taxa de rejeição e o CTR, são coisas que te dão uma noção estratégica sobre a sua experiência do usuário. São métricas que, se você acompanha, você consegue saber se a sua estratégia de experiência do usuário está funcionando. Será que eu estou retendo as pessoas aqui? Será que elas estão clicando? Então, o meu conteúdo está funcionando a ponto de fazer a pessoa não ter rejeição, né? Ou seja, ela clicar numa ação ali que eu quero. Eu estou oferecendo uma experiência rápida para as pessoas, né? O design está gostoso, a pessoa está conseguindo ficar aqui no meu site, né? Tá ajudando ela a fazer as coisas que ela precisa. Ok, então você conseguiu mensurar ali mais ou menos a sua experiência do usuário. A autoridade de relevância é algo que é um pouco... Existem outros conjuntos de um outro conjunto de fatores que ele está relacionado, né? O conteúdo ele se mistura, né? Entre todos, ele é a interseção entre esses outros conjuntos aí do SEO, porque se o conteúdo é ruim, a experiência também é ruim. E se o conteúdo é ruim, ele jamais vai gerar autoridade, né? Se eu perguntar para o Gustavo alguma dúvida de direito e ele me oferecer um conteúdo muito ruim, eu não vou considerá-lo, né, uma autoridade naquilo. Eu vou considerar que ele, às vezes, é só mais um, ou ele copiou isso de algum lugar. Enfim, é muito sobre isso. A autoridade é sobre o seu legado, né? Aquilo que você deixa na internet. Será que eu tô... Porque tem muita gente que pensa só naqueles pontos específicos do SEO e esquece de lembrar que ele está falando com pessoas. E aí ele falha, por exemplo, na camada de UX, né? Então, autoridade é você construir algo legal que faça sentido na vida das pessoas, né? Sob um ponto de vista de SEO. E a relevância é quando isso é notado. É quando a gente consegue ver isso sendo compartilhado nas redes sociais, é quando a gente vê isso, às vezes, de uma maneira que não é digital também, porque às vezes tem mercados em que as pessoas não compartilham tanto as coisas, né? A gente tem cliente lá na agência em que as pessoas consomem muito o conteúdo digital, mas o relacionamento ele é mais versado, sabe? Não tem tanto aquela de eu vou me expor na rede social, vou compartilhar tudo que eu tô vendo, ou eu quero mostrar algo. Então, isso acontece também. Pensa num escritório de advocacia criminal, né? Sei lá, os potenciais clientes desse escritório não vão ficar compartilhando no Instagram, no Facebook, sei lá, nas redes sociais que ele tá procurando sobre como conseguir uma pena reduzida no crime X lá, né? Não dá. Exato. Mas olha só, ele vai ter que dar um jeito de fazer uma estratégia legal de SEO, porque com certeza, se não for indicado, ele vai procurar no Google. Então, assim, essa dinâmica, ela tem que existir, porque... Não, eu tô falando especificamente quanto ao compartilhamento, né? Não é uma coisa o conteúdo, tipo de conteúdo que se compartilha muito, né? Nossa, mãe, é complicado, né? Então, assim, a relevância é quando as pessoas notam a sua autoridade. E o Google, ele gosta de pessoas com autoridade, ele gosta de pessoas com relevância. Por quê? Porque isso se entrelaça. Quando você faz um bom papel no Google, tecnicamente, a sua camada orgânica lá e de qualidade, ela vai ser ressaltada, né? Isso vai aparecer. Exemplo, se você tem uma boa estratégia de conteúdo e faz um bom processo de SEO, esse conteúdo ele vai aparecer no Google, ele vai aparecer para as pessoas. Então, isso é entrelaçado, é um ciclo, como você bem disse. Por isso que eu falei, quando a gente compreende esses pontos, a gente entende que eles fazem sentido. Eu tenho que oferecer uma experiência muito boa, e aí quando a pessoa tem contato com aquilo que eu falo, isso tem que ser relevante para ela, né? E para que eu me torne uma autoridade. E aí, assim, eu consigo, né, construir uma coisa muito legal e eu passo a fazer sentido na vida das pessoas e, como já diria uma professora minha, faz diferença quem faz sentido. Ó, conheço essa professora, Denise Eller, né? Denise Eller. Denise Eller é ótima, já esteve aqui no podcast também, ela é sensacional. Ela é muito bacana. Douglas, beleza, cara, comprei a ideia, vou querer fazer um trabalho de SEO no site aqui do meu escritório, sei lá, pensando aqui na pessoa hipotética que está ouvindo o nosso papo. Hoje, o que eu vejo, não sei aí é até bom que você vai poder compartilhar a sua experiência, porque você tem clientes também do meio jurídico. O que eu vejo muito é assim, dentro do mercado jurídico, o que se tem geralmente é um site institucional,
Bem modelão, bem padrãozão, área de atuação, blá, equipe, tal, aquela coisa bem padrão mesmo. E quando a pessoa dá um passo a mais, ela tem um blog. Para montar essa estratégia, que tipo de site que você acha? O que dá para fazer diferente do que tem sido, aproveitando o gancho da Denise aí, dá para fazer diferente do que tem sido feito no mercado? É importante, além de um site institucional, ter também um blog? Que mais que dá para fazer? Ó, o Google ama blog, né? Porque você está criando conteúdo ali. Então, assim, ele ama blog, ele ama o WordPress também. Para quem tem site WordPress, aí já é meio caminho andado também, porque facilita muito. E eu vi um número fiquei até bem assustado, se não me engano, acho que era 1/3 da internet inteira é hospedada por WordPress. Eu fiquei assustado. Não sei se é 1/3 ou mais, 2/3, uma coisa assim. É, 1/3 é hospedado, se eu não me engano, e mais da metade, né, dos sites do mundo que utilizam o WordPress, né? Enquanto tem a parte open source, você, por exemplo, lá na sua web a gente só desenvolve sites com base no WordPress, porque a gente cria tudo do zero, mas a gestão de conteúdo ali, né, ela é toda feita por um sistema que no caso é o WordPress. Então, é muito difundido, é muito bom, tem uma comunidade, tem segurança, né? Se você faz um site, por exemplo, hoje, você provavelmente vai utilizar uma linguagem que se chama PHP para poder fazer. E aí, se ele é um site que não utiliza, né, um framework aí, que a gente chama, né, por exemplo, o WordPress, um Laravel, alguma coisa dessa linha, quem que vai atualizar a segurança desse site, né? Porque as linguagens evoluem, os navegadores evoluem, os hackers evoluem, os malwares evoluem, e o seu site fica sempre do mesmo jeito. Se utilizar uma ferramenta dessa é legal, porque você tem as atualizações da comunidade, né? Você tem uma gama de profissionais aí que vai atender isso, né, de forma muito mais ampla, enfim. E você acaba diminuindo também custo com a manutenção mensal também, né? E acho que nenhuma empresa melhor para trabalhar no seu site do que uma das maiores do mundo, né? Então, é uma coisa a menos para você pensar, né? Com certeza. Várias pessoas envolvidas ali o tempo inteiro pensando, né? As correções são muito rápidas, né? A maioria elas são espontâneas. Então, assim, o WordPress geralmente é muito do que você quer, né? Você não tem essa preocupação tão grande. Claro que quando o site é desenvolvido, você tem que seguir princípios de segurança e tem que manter, por exemplo, o seu site atualizado, né? Os plugins deles atualizados, isso é importante. Mas como você tem a comunidade ali trabalhando, fica muito a cargo de você ir dando o tom que você quer no site, porque essa parte básica, pelo menos, né? Se você tem ali, por exemplo, um e-commerce, é legal você investir um pouquinho em segurança, né? Em coisas a mais. Mas institucional, se você tem um bom servidor, se você atualiza o seu WordPress, os seus plugins, é mais você ir mudando o seu site ali conforme, né, você tem essa necessidade de negócio. Então é uma segurança muito boa, né? É uma economia muito grande, enfim, é muito bom. Ó, falando um pouquinho sobre essa questão da advocacia, né, o que pode ser feito e tal, SEO e tudo isso daí, estratégias, eu acredito que tem muita coisa que pode ser feita diferente. Como eu falei no começo, eu enxergo o mercado de advocacia assim em franco desenvolvimento, vamos colocar assim, nessa parte tecnológica, sabe? Para mim, vocês estão vivendo uma fase muito legal, que é quando o mercado ele começa a ser um pouco mais disruptivo, ser mais motivado a inovações, estar mais apto, as pessoas passam, né, esses grandes players começam a adotar ali muita tecnologia, e eu falo isso porque muitas pessoas da minha família estão na área do direito, a gente conhece, eu tenho clientes, né, na área do direito, por exemplo, eu lembro que tinham várias dificuldades, assim, de você ter que instalar um browser, porque num estado era no outro era diferente, dificuldades tecnológicas, ainda tem, mas hoje as coisas já estão sendo diferentes. O mercado, como está vivendo esse boom tecnológico, está puxando isso para cima e essas coisas elas estão sendo vencidas. Então isso é muito legal porque isso abre o caminho, né, para o digital. E aí, assim, você começa a ter as pessoas amadurecendo para o digital. O que eu acredito que dá para fazer de muito diferente aí do que é feito? A primeira coisa, apesar de ser um clichê na minha área, na área de vocês, ela ainda é uma dificuldade muito grande, que é você mapear a sua audiência. Para quem que você fala? Você fala para um outro escritório de advocacia, né? Você presta serviço para ele, construir a persona. Você fala com ele da forma correta, né? Será que você fala para o público em geral? Porque quando você tem a sua persona desenhada, você consegue chegar no seu ICP, que é o seu cliente ideal. Mais do que a persona, beleza, eu tenho uma persona, mas quem que é o meu cliente ideal? Porque você envolve diversas outras coisas que estão associadas ao seu negócio. Então, assim, você consegue mapear os canais. Poxa, será que faz sentido para mim estar no Facebook? Será que faz sentido para mim estar no LinkedIn?
Será que faz sentido eu ter uma solução mais robusta ou uma solução menos robusta? Essas coisas, elas só podem ser definidas da forma correta se você conhece a sua persona. Não tem jeito de eu virar e utilizar achismo com isso, porque você está arriscando, né? Não tem jeito, né? Então, assim, e isso começa a descer, cara, a estratégia de uma forma tão importante. Um erro, assim, muito comum dos sites de advocacia, que a gente sempre muda quando a gente pega, né, algum trabalho lá na nossa agência, é o seguinte: os sites falam para eles mesmos. Então, assim, eu tenho um site de um escritório que ele atende muito mais ao próprio escritório do que ao mercado. Né? O Douglas, por exemplo, qual que é o perfil do Douglas? É um empreendedor, está na área de TI, na área de marketing. Eu não entendo de direito. Eu sei as coisas comuns, às vezes eu tive uma experiência em alguma coisinha, li, tive um conhecimentozinho a mais, mas será que eu julgaria no Google um termo super técnico assim? Porque às vezes tem lá o serviço, aí tem lá um serviço super técnico, com um nome assim que ninguém entende, mas você poderia simplificar, por exemplo, em, sei lá, consultoria direito para empresas. Aí tem lá um nome super complicado, sabe? E o conteúdo segue a mesma risca. O design às vezes não segue, não favorece o conteúdo. Então, quando você entende a sua audiência, você pode olhar para a sua interface e proporcionar, né, desenhar uma experiência muito melhor para aquele usuário. E o que a gente vê muito são sites assim, que eles têm muito a cara do dono do escritório, muito o perfil do dono, logos muito grandes, e hoje em dia a gente usa logo pequena, né? Assim, são coisas muito simples que quando você vê, será que o meu escritório está valorizando aquela pessoa que está entrando aqui? Ela que é importante. Vou construir tudo isso com ela. Então, um dos erros muito grandes é não propiciar, né, não dar espaço para o SEO, porque muitas vezes o conteúdo, o design, ele é muito focado no próprio escritório, entendeu? Isso é um erro muito grande. E não tem como você resolver isso de forma fácil. Você faz um site assim, você vai lá e investe, por exemplo, um dinheiro muito alto no site, para depois ter que refazer, o esforço é muito maior. É um erro muito crítico, assim, que eu vejo muito, né? A gente, geralmente, tem que pegar e dar um 360 no site, porque ele não conversa com as pessoas que ele deveria. Então, acho que a primeira parte é você, de fato, desenhar isso daí, sabe? A segunda parte é você orientar tudo que você faz a essa pessoa, ou a essas pessoas, porque nem sempre é uma só. A minha irmã, ela tem, por exemplo, né, um escritório de advocacia que ela atende outros advogados, né? Tem o business dela, e aí, assim, a linguagem que ela utiliza no site, ela é uma. Agora, se ela vendesse isso para mim, né, a linguagem que ela deveria utilizar é outra, né? Porque o Douglas, ele pesquisa as coisas quando ele tem essa necessidade, né, de buscar um advogado de uma forma diferente do que um advogado buscaria. Então, você se preocupar, né, você dar esse tom correto, né, para o seu editorial aí, para a linguagem que é utilizada, isso é muito importante, porque não é só uma questão de você se adaptar àquilo que a sua persona está falando, não. É aquele tripézinho, né? Aquele ciclo ali, onde você está adaptando isso a palavras-chave que são mais adequadas, né, ao comportamento de busca de um grupo de pessoas ali que se encaixa dentro da sua persona, né? Então isso é muito importante. E assim, um outro ponto que eu acredito que é muito crítico também é a parte de métrica, né? A gente pega muitos desses sites, às vezes, não tem ele, por exemplo, um Google Analytics instalado, que é de graça, né? Que é o BI do Google que monitora todos os dados, né? De tráfego do seu site. E se você, por exemplo, não tem o Google Analytics instalado, você não consegue mensurar, por exemplo, a sua taxa de rejeição, você não consegue mensurar o seu CTR, você não consegue mensurar, né? Você até consegue o tempo de carregamento, mas assim, lá também já tem, né? Então assim, você não tem acesso às suas métricas e você nunca vai conseguir entender, né, como é que as pessoas estão utilizando o seu site, se a navegação que foi criada funciona, né, se as pessoas estão permanecendo ali, se o conteúdo está sendo relevante, né, se ele está sendo lido. Então isso é muito importante, são coisas que eu vejo assim, que quando você conecta assim dentro de uma ideia, né, de projeto de SEO, né, elas fazem muito sentido, né, ter um bom site, né, cuidar para que esse site seja bom em dispositivos móveis, né, porque as pessoas buscam muito mais pelo smartphone do que pelo computador, adequar essa experiência, né, com um conteúdo que seja mais voltado para a persona, né, e não para o próprio escritório,
né, e entender essas métricas. Eu acredito que com esse conjunto de fatores, você consegue, por exemplo, né, analisar e falar assim, olha, o que eu posso fazer para eu amplificar a audiência do meu blog, né? Eu estou vendo aqui que meu conteúdo está legal, mas eu não estou tendo tanta tração. O que eu posso fazer? Em quais canais que eu posso colocar isso, né? Será que faz sentido eu estar no LinkedIn? Será que faz sentido eu ter um vídeo falando sobre isso, né? Porque o YouTube é o segundo maior buscador do mundo, né? Será que a minha audiência está lá também? Né? Como eu posso diversificar esse conteúdo? Será que uma estratégia de transmídia ela faz diferença para mim ou não? Né? A transmídia ela é quando você tem conteúdos diferentes, né, para canais diferentes, mas que quando eles se juntam, eles fazem parte de um todo, né? Então, é você começar uma historinha lá no Instagram, dar sequência num conteúdo no YouTube e fechar, por exemplo, essa ponta lá no seu blog, por exemplo. Será que faz sentido eu fazer isso, né? Então, você consegue entender a melhor maneira, né, de conversar com a sua audiência, né, e entender aquilo que faz sentido para ela quando você realmente conhece ela. Né? Então, assim, eu acredito que dar o tom ali para isso é a parte básica que pode ser feita. E é sempre muito legal, né, você fazer um check-up de SEO no seu site. O que é um check-up de SEO? Checar se as suas páginas não estão com o mesmo título, porque título duplicado é problema. Checar se o seu conteúdo não está pequenininho demais para algumas páginas. Né? Então, é interessante que você às vezes, né, se for possível, né, contratar um desenvolvedor ali para dar um check-up, não é para ele ficar mantendo essa estratégia se não for possível, mas você pedir um profissional, né, para fazer uma análise básica, né, se minimamente a parte técnica está ideal, eu acredito que é muito legal, porque às vezes você corrige aquilo ali e você fica, pelo menos, com condições, né, de dar um pontapé, né, nessa parte digital aí, porque se você não cuida do seu site, da sua casa ali, você não vai conseguir fazer SEO em lugar nenhum, né, o Gustavo? Você pensa só, o Google ele tem esse princípio, tanto é que ele dá valor aos seus canais, né? Então, assim, ele ranqueia as suas páginas. O YouTube você pode perder, seu canal do Instagram você pode perder, mas o seu site você não perde, não. Ele fica lá, né? Então, assim, tem que cuidar da casa para que a sua estratégia de fora, né, ela tenha condição aí de crescer. Isso aí, é claro que o ideal seria você contratar um profissional, como, tipo você, Douglas, né? Contratar uma empresa, contratar um profissional para fazer esse trabalho, porque a gente sabe que no dia a dia a gente tem 1 milhão de coisas para fazer, enfim. Mas às vezes, para começar, eu acho que até para demonstrar mesmo, às vezes acontece muito isso, né? No escritório, você tem que demonstrar o valor daquilo que você tá, essa ideia que você tá vendendo, né? Essa coisa que você quer levar, falar, ó, SEO é importante. E muita gente, né, nem sabe o que é SEO, enfim. Dá para começar, então, a pessoa fazendo isso sozinha, né? Ela consegue, pelo menos o básico ali, ela conseguir se virar até chegar um determinado momento que ela fala, olha, realmente eu consegui provar aqui, não sei, para os sócios, ou conseguir demonstrar que isso é uma coisa importante, que a gente deve dedicar sobre isso. Por onde que essa pessoa começa a buscar, assim, conhecimento e adaptar? Tem alguma ferramenta, igual você falou aí de palavras-chave? Aonde que eu vejo as palavras-chave que eu devo usar num post do meu blog? Como que funcionaria? Olha, Gustavo, isso é um mito muito grande, tá? As pessoas acham que SEO, ela tem que ter tipo assim, você precisa de um desenvolvedor ali para corrigir tudo e tal, que você não consegue começar com a parte mínima, né? Você pode fazer muita coisa. E o detalhe, se você, por exemplo, tem um site WordPress, igual a gente estava falando, você, por exemplo, pode no mínimo, colocar um Analytics ali sem ter a intervenção técnica de ninguém, sabe? E isso, por exemplo, vai te dar condição de mensurar as suas ações e provar o valor do SEO lá na frente. Então, são coisas pequenas que, por exemplo, lá no meu site mesmo, no nosso blog lá da Soeb, tem lá como é que ensina a colocar o Analytics no WordPress. Aí depois a gente tem, por exemplo, plugins de SEO gratuitos que você pode instalar para você começar a ter um pouquinho mais de qualidade. Então dá para começar, sabe? A gente consegue olhar para pontos básicos assim e criar ali uma estratégia mínima, né? Eu acho que a primeira parte é você ter um mindset de SEO, que a gente estava conversando. O que eu posso fazer para eu facilitar, né, que a informação que eu quero colocar ali chegue para o usuário da forma adequada, né, com uma boa experiência. Beleza. Olhou para o site, ele viu isso?
Eu acho que é o primeiro ponto. Em relação a essas ferramentas, tem muitas ferramentas gratuitas, todas do Google são gratuitas, então você tem Google Analytics, que ele vai te dar todos os dados do seu tráfego. Google Search Console, que eu vou te passar o link depois, que é a ferramenta técnica. Você pode não ter um desenvolvedor, mas você pode criar o seu perfil lá para que o Google te fale. É por lá que você recebe comunicados do Google. Se o seu site tiver uma punição, é lá que ele vai te falar. Se o seu site, por exemplo, não conseguir ser rastreado, é lá que você vai saber que essas coisas estão acontecendo. Então, uma vez que você está cadastrado lá da forma correta, o Google te manda e-mails, tem uma comunicação que é feita e você pode ter ciência daquilo que está acontecendo. Então, sim, todas as ferramentas do Google são gratuitas. A gente tem algumas ferramentas, por exemplo, para manipular, essa questão da estratégia ali, das palavras-chave, que são duas ferramentas muito importantes. O Google Trends, para você entender a tendência de busca de um determinado termo, e ele consegue te dar um lastro temporal, Você pode ver se esse termo está crescendo ao longo dos anos. Você pode ver, por exemplo, assim, se você busca, se você quer fazer, se você tem um e-commerce, por exemplo, ou se você, vamos dar um exemplo mais dentro da área, Vai ter uma rodada de negociação aí, onde uma vez no ano as pessoas, as empresas, a CDL, por exemplo, chama as empresas, os profissionais para negociar com as empresas. Vamos supor que você pega mais ou menos esse espaço aí em 5 anos, você pode descobrir que ali, naquele espaço, as pessoas estão pesquisando por advogados, porque elas não se sentem seguras de ir lá na CDL e conversar com a empresa, entendeu? Você pode encontrar oportunidades, uma vez que você tenta encontrar esses padrões, baseado nesses termos de busca. Então, o Google Trends, ele te dá essa noção de tendência, e ele consegue te entregar essa questão temporal. Não só temporal, mas local. Você pode pesquisar no Brasil, no exterior, Isso é muito legal. Às vezes você pesquisa alguma coisa fora para você trazer uma tendência nova também e educar o seu público aquilo. Porque quem chega primeiro bebe água limpa, Então, às vezes você cria uma demanda assim. E a gente tem o planejador de palavras-chave, que é uma ferramenta do Google Ads, mas que ela também serve para a gente trabalhar a questão orgânica, porque ela te entrega volumes de busca, se eu jogar lá assim, por exemplo, a advocacia empresarial em BH, ela vai me entregar o volume de busca dessa palavra-chave e ela começa a me apresentar palavras que são semelhantes, E às vezes eu posso comparar ali, às vezes eu joguei isso dali, mas não é aquilo que o usuário digita, às vezes eu vou olhar ali, tem um termo que é mais interessante, então você consegue conectar essas ideias, E às vezes ter uma visão geral daquilo que a pessoa busca, de quando ali que é o momento ideal ali para você colocar uma chamada ali para algum outro conteúdo ou para algum link de orçamento, alguma coisa assim, que a gente chama de CTA, que é uma chamada para ação. Então essas duas ferramentas elas te dão uma visão bem legal sobre a inteligência de busca, Uma eu analiso os termos de fato e outra, eu posso ver se aqueles termos, eles têm relevância, se eles estão sendo buscados, se a tendência está legal. A gente já corrigiu várias rotas aqui, analisando isso, Às vezes acontece, por exemplo, do governo soltar uma notícia, vou te dar um exemplo do crédito consignado, aqui que a gente tem um cliente que faz isso. Às vezes o governo solta uma notícia que ele fala assim que você pode atrasar o pagamento da sua parcela de crédito consignado. Aí a gente começa a perceber que as buscas, por exemplo, telefone da empresa tal, aí ela cresce, e você consegue conectar essas coisas e justificar, às vezes, uma queda ou um aumento, que às vezes não é um erro da sua estratégia de SEO, é uma coisa de mercado. Então é legal, ter acesso a essas informações para que você tenha esse repertório, essa desenvoltura ali para analisar e basear as suas decisões em dados, São dados. Você está olhando o Google Analytics, você está vendo dados do seu site. Você não está achando que as pessoas estão entrando, você não está achando que um termo é legal. Você está realmente embasando aquilo ali em dados, E é ser data-driven, É uma premissa que, se você não seguir, você não consegue trabalhar com SEO. A gente tem algumas ferramentas pagas que são muito legais, O SEMrush é uma. Se você quer ter mais dados, sobre concorrência, por exemplo, sobre correspondência de palavras-chave, Se você quer ter uma estratégia um pouquinho mais avançada, já começou a percorrer um caminho ali,
você pode assinar essa ferramenta que ela vai te entregar dados assim impressionantes, né, sobre busca, né, sobre inteligência de busca, tanto orgânico quanto pago, né, que a gente acabou não entrando aqui, né, Gustavo? Acho que vale daqui a pouco a gente esclarecer um pouquinho isso também. Vale, vale. Mas são ferramentas muito úteis, né? Tanto o SEMrush, quanto o Google Analytics, quanto o Google Search Console. Eu citei mais cedo o Google Mobile Friendly, né? Que você pode utilizar também pelo Teste Mais Site. E assim, eu acho que eu posso te mandar depois, Gustavo, uma listinha com isso, você passa para o pessoal que está ouvindo, que aí a gente organiza, porque é muita coisa, né? Tem muita ferramenta legal para você utilizar em momentos diferentes, tem muitas dicas que a gente pode reunir ali para quem quer começar, às vezes um checklist ou algum conjunto ali mais bem estruturado, que eu acho que dá a condição da pessoa ir lá e fazer de forma prática, entendeu? Beleza, legal. Vamos deixar aqui então também na descrição do episódio. Para quem ficou interessado, a gente coloca um link aqui para a pessoa acessar e baixar esse checklist. Bacana, a gente coloca assim, eu tenho certeza que vai ser legal, porque são coisas muito simples, né? Muita gente não faz o básico. Isso geral, tá? Isso geral, muita gente não faz o básico. E o mercado de vocês, como está chegando nesse ponto tecnológico que a gente discutiu, eu acho que é legal já inserir essas estratégias, porque faz, né, desses escritórios, né, e desses sites mais data-driven, né, mais baseados em dados, né, e se você controla isso, com toda certeza você vai ter uma manutenção, né, do seu SEO muito melhor, e isso vai te trazer uma relevância aí no que a gente chama de busca orgânica muito maior, né? Com certeza vai ser importante para o negócio. Legal. Fazendo então de forma prática, vamos supor que eu quero fazer agora, trazendo todas essas ferramentas que você já citou aí, de uma forma bem rápida, bem simples, só para ilustrar mesmo para as pessoas. Eu quero fazer um post do meu escritório, partindo do pressuposto que o meu site está ok, que, sei lá, eu estou hospedando no WordPress, que eu tenho os plugins atualizados, que está tudo certo, e vou começar a fazer um post sobre determinado assunto no meu blog. Qual que seria o primeiro passo? Eu teria que, obviamente, ler conteúdos sobre que tipo de texto que é melhor ranqueado, como estruturar o meu texto. Aí a gente também já parte do pressuposto que você vai ter uma imagem legal, com uma qualidade boa. Por onde eu começo? Pelo título, pelo conteúdo, pelos dois? Como que funcionaria essa dinâmica? Qual que seria o primeiro passo? E lembrando também que eu já fiz meu dever de casa e sei para quem eu estou falando, né? Eu estou falando direcionado para o meu público. Qual que seria esse primeiro passo? Tá. Definir que vou escrever sobre como que uma empresa pode evitar causas trabalhistas. Pode ser o exemplo? Então tá. Beleza. Primeira coisa, Ótimo. valida a palavra-chave. Entra nessas ferramentas que eu falei, do Google Trends e do planejador de palavras-chave, valida. Qual é o termo que as pessoas buscam quando elas querem falar sobre esse assunto? Às vezes elas vão buscar assim, como evitar causa trabalhista na empresa? Ou às vezes elas vão buscar assim, o que fazer para não ter causas trabalhistas? Existe uma diferença nisso. Então valida, vê qual que é a palavra-chave que tem mais demanda. Quer tirar a prova disso da ferramenta? Joga no Google. Você vai ver quais tem os resultados mais legais. Você analisa ali o top 10, ali rapidinho, bate o olho, você já vai ter noção. O próprio Google fala quantos resultados que ele está entregando para aquela busca, já é um indício. Você pode ver se existem resultados similares, que às vezes você vai ver, você jogou um termo, ele trouxe um título. Você jogou outro termo, ele trouxe o mesmo título. Então o Google já está te falando que ele prioriza aquele termo que ele repetiu. Então, valida a palavra-chave. Por quê? Porque com base nisso, você já vai ter uma palavra que ela segue mais a demanda de busca das pessoas. SEO é sobre busca. As pessoas elas não vão adivinhar que você escreveu um conteúdo, ou nem todas vão clicar quando você compartilha. Elas vão jogar a dúvida delas, elas vão tentar resolver o problema delas no Google, do jeito delas, né? Não do que a gente pensa. Então, validou a palavra-chave? Pensa no título. Pensa mesmo. Escreve um título, e esse título tem que envolver essa palavra-chave, mas pensa num título que faz sentido, que aguça, que desperta o interesse das pessoas, né? Então, assim, se a gente decidiu que a palavra-chave é causa trabalhista na empresa, vamos fazer um título assim, por exemplo, né? Vamos pensar, evite causas trabalhistas na sua empresa. Aí tem uma barrinha escrito, escritório tal. Isso pode ser um título.
Agora, se eu coloco assim, sei lá, 8 dicas práticas para a sua empresa evitar causas trabalhistas em 2021. Ou causas trabalhistas, 2 pontos. Tudo que a sua empresa precisa saber para não desperdiçar dinheiro com isso. Não sei, né? Aí a gente tem que analisar, mas você tem que fazer um texto, né, que faça com que a pessoa tenha vontade de clicar. Porque quando ela joga no Google, ela só vai ver o seu título, né? Ela vai ver o título e a descriçãozinha ali que a gente tem na meta description, mas é muito mais o título. Então, você pensa só, Gustavo, se você jogar no Google ali causas trabalhistas em empresas, você vai clicar, não é nem sempre no primeiro resultado, às vezes é no segundo, no terceiro, porque ele está mais conectado com a sua dor, com aquilo que você sente, né? Conhecimento da persona. Então, analisei a palavra-chave, validei, bola um título legal, e quando você for escrever, exatamente, a pessoa, ela não sabe o que você escreveu, ela ainda vai ler. É aquilo que a gente estava falando. A primeira coisa que ela tem contato é o seu título. É igual ao YouTube. O pessoal faz um vídeo maravilhoso e a thumb do YouTube, lá aquela imagenzinha de capa, ela é muito ruim. 65% da intenção de clique no YouTube é com base na sua thumbnail, da sua imagem. Então você tem que projetar isso muito bem. É a mesma coisa no SEO. No SEO, na busca do Google, né, a gente chama aquela página de resultados ali, a gente chama ela de SERP. Na SERP, não tem imagem, tem o seu título. É ele que destaca. Então pense num título, ele tem que conter a palavra-chave de preferência no início, né? É uma técnica de SEO, mas você tem que pensar num título que faça sentido. Igual você falou, joga 10 títulos, valida. Isso é uma das partes mais importantes, né? Porque é a porta de entrada. Cria 10, escreve o texto, revisa o título, né? Você pode publicar, esperar um tempo. Se aquilo não tiver um resultado tão legal, você pode mexer um pouquinho no título, né? Tem que realmente dar atenção para esse ponto. Não existe essa questão de título fixo, não. O título tem que ser aquele que conecta melhor com a dor de quem tem o problema que o seu conteúdo está resolvendo naquele momento. Essa que é a questão. E quando você descer para o seu conteúdo, não se esqueça que ele tem que estar conectado com o seu título, né? E vice-versa, né? O título tem que estar conectado com o conteúdo. Não tem essa de vou fazer uma coisa primeiro. Você pode pular essa parte que eu falei do título, escrever o seu conteúdo e pensar no título depois, isso não tem problema. Né? Mas pensando aqui num guia prático, pensou no título, desceu para o conteúdo, uma técnica muito legal que a gente utiliza aqui e que é interessante é você dar um resumo sobre aquele problema, né? Que você tem no primeiro parágrafo, porque ele já contém a palavra-chave, também é uma outra técnica prática aí para a gente. Se você, vamos supor que eu estou escrevendo ali sobre causas trabalhistas em empresa, eu posso escrever um resuminho ali, um parágrafozinho pequeno, isso ajuda o Google, né, a traquear melhor a informação e você tem mais chances de aparecer naquela busca que a gente chama de posição zero, né, que é aquela que tem ela tem uma imagenzinha, ela vem com mais detalhes. Em algumas buscas isso aparece. Então, É como se fosse uma resposta, né, para uma pergunta da pessoa direto, né? e aí eu ia falar exatamente sobre esse ponto. No seu conteúdo, imagina que você vai ler um livro. Você não pega o livro e lê ele do meio, né? Você vai analisar o índice primeiro. Você se organiza. Isso acontece quando as pessoas estão lendo, né? A gente tem leitura dinâmica. Muita gente, antes de ler o seu conteúdo, ela bate o olho nos títulos e depois que ela vai ler o conteúdo. Então, quando você for pensar um conteúdo, estrutura os seus títulos, né? Estrutura os seus subtítulos ali para que eles fiquem adequados, né? Ao aprendizado daquilo que você está escrevendo. Então, tem que ter coerência, né? Tem que fazer sentido o seu texto. E você precisa organizar ele, né? Dividir ele nesses subtítulos para que fique mais fácil de ler. Né? Então, assim, na hora que você estiver pensando nesses subtítulos, uma dica muito legal é você olhar variações dessa palavra-chave. Né? Então, por exemplo, você está otimizando para problema trabalhista em empresa. Você pode ter um subtítulo que fala assim, os problemas mais comuns, os problemas trabalhistas mais comuns nas empresas. Né? Você pode ir desenvolvendo o tema, né, e variando essa palavra-chave, que você consegue cobrir mais termos sem ter que ter outros conteúdos. Né? Você vai conseguir cobrir termos dentro de um mesmo conteúdo. Então, organize muito bem o seu texto de maneira que ele faça sentido para quem está lendo e que o Google consiga entender, né, essa hierarquia, que ele entenda o seu conteúdo. É muito legal a gente fazer perguntas no conteúdo, né, ter listas, além de serem elementos
que contribuem para a experiência do cliente, né? Ou seja, elas são elementos de UX para deixar o texto mais fluido. Isso vira também conteúdo no Google, porque o Google ele varia o resultado de busca dele. Tem hora que ele exibe mapa, tem hora que ele responde pergunta, tem hora que ele exibe foto, produto. Então, ele muda a busca dele conforme a experiência do usuário, né? Conforme aquele padrão de busca que está sendo digitado. Só que quanto mais elementos você tem no seu texto para diversificar isso, maior é a chance de você ter exposição em diferentes tipos, né, de resultados que o Google oferece. Então, é legal você diversificar o seu conteúdo e não ficar escrevendo aquele texto maçante, sabe? Dar dica, fazer listas, né? Isso é muito interessante. E a linguagem, né, ela tem que ser uma linguagem para web. Se você escreve para web, né, você consegue no YouTube, na internet é muito difundido técnicas muito simples de escrita para web que vão fazer o seu conteúdo ficar adequado àquele meio que ele está sendo consumido, né? Eu estou no ônibus ali, vou ler um negócio como se eu estivesse lendo um livro. Não. Então, assim, você tem que fazer parágrafos curtos, né? Você tem que dar um overview sobre aquilo que você vai escrever no começo, distribuir muito bem os seus títulos, inserir tanto a palavra-chave quanto essas variações ao longo do texto, conectar, né, outros conteúdos, fazer uma linkagem com outros conteúdos dentro desse tema. São pequenos pontos que eu citei aqui para já dar um pouco de conhecimento, mas vale tentar pesquisar um pouquinho sobre como que a gente escreve conteúdo focado para a web, entendeu? Então isso é importante. Então se você for escrever, seu site está ótimo, já está tudo resolvido, as dicas que eu dou básicas, né, são essas. Valide a palavra-chave para que você tenha uma inteligência de busca, né, um dado válido para você colocar seu conteúdo. Isso faz com que ele tenha mais chance de ser ranqueado. Dê muita importância para o seu título, porque é a primeira coisa que as pessoas veem e é um dos fatores mais importantes de SEO. Escreva o seu conteúdo com qualidade de leitura para o web, né, ou seja, crie o resuminho lá em cima, dê um overview sobre aquilo no começo, que é aquela estrutura, né, de texto de pirâmide invertida, né, onde você resume um pouco, conta um pouco do problema e depois vem destrinchando ele, e cria elementos interativos ali, perguntas, listas, entre outras coisas que vão fazer com que o consumo da informação fique melhor. E aí isso daí reflete em tudo, Gustavo. Ele aumenta o tempo de permanência das pessoas no site, ele faz com que as pessoas cliquem num link, às vezes, que está ali e vão para uma outra página para continuar consumindo conteúdo. E sob um ponto de vista técnico, né, porque o Google ele funciona da seguinte forma, ele te rastreia, né, depois ele te indexa e aí ele vai exibir os seus resultados na busca, ou seja, ele vai te classificar. Então, se você tem uma arquitetura, se os seus links eles são bem entrelaçados, né, da forma correta, ele vai entender muito melhor sobre aquilo que você fala, né, porque ele consegue perceber, assim, olha, lá dentro do conteúdo de causa trabalhista para a empresa, está falando aqui sobre um guia trabalhista que esses caras têm, que é um e-book, eles estão vinculando para download. Isso é qualidade, você está diversificando e entregando mais para o usuário, ou seja, melhorando a experiência do usuário, melhorando a sua linkagem interna e etc. Ótimo, Douglas, assim, já tem trabalho assim para muito tempo. Quem quiser agora começar a escrever um blog, vai ter que gastar aí um bom tempo para entender. Se não está fazendo ainda nenhuma dessas técnicas de SEO, vai ter que entender, porque eu acho que tá muito claro aí da importância que isso tem, né? E ao passar do tempo, quanto mais você vai fazendo isso, mais você vai se acostumando, e a gente já desmistificou muita coisa aqui e deixa de ser esse bicho de 7 cabeças, né? É uma coisa que não adianta. Para esse mundo digital, não adianta só você escrever, porque aí você tá perdendo tempo. Se você vai escrever sem otimizar para o maior buscador do mundo, você tá perdendo tempo. Um conteúdo que poderia ser nota 9, nota 10, você tá produzindo um conteúdo 6, 5, 4, simplesmente pelo fato de não estar observando as regras do jogo, Exato. né? Porque querendo ou não, essas aí são as regras do jogo que você tem que seguir para se tornar uma referência. E acho, já pra gente já também finalizando aqui, porque seu tempo já chegou no limite, mas eu acho que é interessante a gente passar
pela questão dos links patrocinados, né? E aí também eu já vou fazer um disclaimer aqui de tudo isso que a gente conversou. Um disclaimer no final também é complicado, mas vocês têm que observar as regras da OAB, vocês têm que observar os provimentos, o estatuto da OAB, enfim, porque a gente tem muitas restrições e outras regras que a gente tem que seguir para não ser penalizados. Então, se você vai aplicar isso, se você vai fazer um post, se você resolveu que vai fazer um link patrocinado e que também nem todas as regiões permitem fazer link patrocinado, a gente não tem isso uniformemente no Brasil todo, então dá uma pesquisada se tudo isso que você está fazendo está de acordo com as normas da OAB. A gente sabe que a gente precisa evoluir, mas também não adianta criar uma coisa totalmente fora. Eu acho que essa briga aí de publicidade com a AB é uma coisa que a gente vai ter que conquistar passo a passo e mostrando que dá para ser feito dentro das normas que a gente tem hoje. Mas, especificamente, a minha pergunta é, quando usar, porque muitas pessoas falam assim, eu prefiro, ao invés de otimizar e ter esse trabalho todo, já pagar um link aí e aparecer lá no topo dos resultados. Qual que é a diferença? Por que é importante? Eu posso usar as duas coisas, cada um tem o seu lugar, um substitui o outro. Como que funciona essa dinâmica entre usar SEO, usar conteúdo orgânico e fazer um link patrocinado? Muito legal você ter colocado esse disclaimer aí, né? E uma coisa que vale ressaltar é o seguinte: a sua estratégia de SEO ou de links patrocinados, ela está aqui para dar visibilidade. E você pode dar visibilidade ao seu conteúdo, né? Você consegue fazer isso, você consegue hoje, vamos colocar assim, vender, né? Sem necessariamente ter que ficar ali oferecendo um produto, né? E o legal é que essas estratégias vão te ajudar a fazer isso da forma como a OAB fala que tem que ser feito. Então, acho que é muito legal ter essa visão também, né? Então, assim, o que eu acredito que é legal as pessoas saberem sobre essa diferença sobre link patrocinado, né, e SEO. Diferenças, né, em relação à posição. Os links patrocinados, eles aparecem, né, tanto lá em cima no topo, entre 3 e 4 resultados geralmente, eles têm aquele labelzinho escrito anúncio. O Google vem fazendo muitos testes com isso, então às vezes as pessoas até confundem, porque antigamente tinha aquela diferenciação de cor, e aí assim, as pessoas tinham medo de clicar ali, porque achavam que era um vírus, né? Antigamente, eu não sei se você lembra, a gente instalava um navegador ou um programa, aí o povo instalava aquelas barras de ferramenta nos navegadores, e aí eles mudavam as buscas, e isso conflitou muito com essa questão do Google, porque realmente eles atuavam em cima disso. Então, assim, muita gente tinha medo de clicar ali, e aí o Google vem deixando essa experiência cada vez mais fluida, né, ao longo do tempo, para valorizar o Google Ads, né, que é o principal produto de retorno dele, onde eles ganham mais dinheiro, e também para que a experiência das pessoas seja melhor, né? Que elas não deixem de clicar em alguma coisa só porque é um anúncio. Só que o que acontece? Em relação à intenção de clique, hoje a gente tem um teorema de Pareto ali, é 80-20. 80% das pessoas clicam no SEO, 20% vão clicar no seu anúncio. É uma regra ali que geralmente está, né? Aí assim, você vai ter variações aí de algumas pessoas falando 25, 30, mas não foge disso não. Entre 30 e 80%, 70 e 80% das pessoas preferem clicar nos resultados orgânicos. Por quê? Estimam que eles são mais confiáveis, né? Então, assim, eu tô ali por merecimento, eu não tô pagando para estar ali. Existe isso, né? Não é ruim pagar para estar ali, mas existe isso. Isso é um ponto que tem que ser destacado. Então, eles aparecem, são os 4 primeiros resultados, né, ou 3 primeiros resultados, ali, dependendo da busca, e no final também eles costumam aparecer. No dispositivo mobile, eles não costumam aparecer tanto na parte final. Ele tem um comportamento um pouquinho diferente, mas é sempre fácil de identificar porque vem escrito anúncio logo abaixo do título ali, ou em cima, dependendo da página que o Google disponibiliza. Então tem essa diferença de posição deles ali e essa diferença visual. Agora, uma coisa que as pessoas não sabem é que eles são muito similares. Onde é que estão os pontos comuns, né, entre o SEO e os links patrocinados? Os links patrocinados, eles são o SEO pago, né? Por quê? Porque você escolhe as suas palavras-chave para você anunciar, mas se o seu site não tiver uma boa experiência, se o seu site for lento, todos aqueles pontos que eu destaquei que são fatores de ranqueamentos, se eles não estiverem adequados, o seu lance vai ficar mais caro, você vai pagar mais caro o anúncio, você não vai conseguir aparecer bem, a sua performance vai ser baixíssima. E como hoje no Google Ads, né, nos links patrocinados, muita coisa é com inteligência artificial,
a chance dele te preterir é muito alta por causa de fatores como esse. Então você tem que estar preparado, né, a controlar essa experiência do usuário, oferecer algo de qualidade, é uma premissa para as duas partes. O Google Ads, ele funciona como em um formato de leilão, né? Você coloca ali, por exemplo, o Google ele te informa que o clique de uma palavra-chave ele custa X reais, por exemplo, R$2. E aí você entra num leilão, né? Esse preço ele pode subir ou diminuir de acordo com a demanda. E esse preço ele está relacionado com esses pontos de qualidade que a gente falou, né? Com o valor que você decide pagar, porque lá está falando que é 2, você pode falar que é 5 que você quer pagar, né? E também sobre o próprio Google, assim, né? Ele julga ali, ele classifica o seu anúncio, né? O CTR, né? Que é aquela proporção que eu falei entre o que é visto e o que é clicado. Tudo isso impacta, né? No seu anúncio. Já o Google, já o SEO, ele te entrega aquilo ali com base em qualidade de conteúdo, né? Como a gente falou naquele tripézinho, UX, autoridade e relevância. E o ponto, assim, estratégico, que eu acho que amarra toda a ponta, é quando que eu devo usar cada um, qual que é melhor, qual que é pior. Não existe melhor ou pior. Existe estratégia, né? Se eu for começar uma campanha de SEO hoje, um projeto de SEO hoje, o site não vai melhorar amanhã, né? Ele é um processo, né, que ele vai precisar aí de algum tempo, e tem vários fatores. Se você já foi punido no Google, você demora um pouco mais, porque você tem um histórico. Então, você precisa de um tempo para o seu trabalho de SEO ele fazer efeito. Então, às vezes, os links patrocinados eles podem ter uma estratégia de velocidade, né? A gente, por experiência aqui, né, e por conversa com as pessoas do Google, a gente sabe que a campanha de ads ela precisa de amadurecer. Você cria uma campanha e vai acertando ela até ela chegar num ponto legal. Esse amadurecimento ele dura ali entre 30 a 90 dias. Então você vai aparecer muito rápido, mas ela também tem um tempo de maturação que você pode ali ter resultados que oscilam um pouco. Né? Mas às vezes é muito mais rápido que o SEO, porque tem campanha de SEO que pega também com um mês, tem campanha de SEO que leva um ano, né? Então tudo depende de muitos fatores, assim, né? Da intensidade do trabalho, do seu histórico, do tanto que você investe, enfim, do tanto de conteúdo que você produz. Existem fatores aí que vão fazer com que a sua estratégia seja mais rápida ou mais lenta. Mas o fato é que os links patrocinados eles podem ser uma estratégia rápida, para você aparecer rápido. Ah, mas eu já tenho SEO, vale a pena utilizar links patrocinados? Depende, às vezes você tem SEO para uma gama de palavra, mas tem determinada palavra que você ainda não está aparecendo, mas o seu concorrente está, você pode trabalhar a concorrência. Ah, mas eu apareço em todas as palavras-chave que eu preciso e as que o meu concorrente tem que eu não tenho não fazem diferença para mim. Beleza, mas em relação ao seu awareness, né, ao seu branding, será que é legal quando o cara joga a marca do seu concorrente, às vezes você está ranqueado com alguma palavra-chave ou outra, ou quando ele joga um produto de um concorrente, você está ranqueado? Isso pode ser que tenha alguma restrição se você utilizar uma marca, né, porque marca registrada o Google restringe um pouco, mas você consegue fazer muita coisa assim que é baseada em concorrência, não só em estratégia de venda na hora, sabe? Então, assim, isso, igual eu falei, não existe melhor, não existe pior, existe estratégia. A questão é, o espaço está lá e eu posso comprar, eu posso utilizar aquele espaço, né? Então, assim, eu posso bolar uma estratégia, né? Eu posso ter um plano de marketing onde dentro das minhas estratégias de SEO eu tenha parte orgânica, que é o que a gente chama, né, a busca orgânica, que é aqueles 80%, que é a parte do Google que não é paga, e parte seja paga, né, seja patrocinada, que são esses links patrocinados. Então, são questões que elas envolvem assim, um plano maior, sabe, o Gustavo? Não é simplesmente falar assim, um é bom, o outro é ruim, porque eu pago ou eu não pago. Não tem isso. Tem que usar com muita inteligência, porque é um espaço que você tem no Google, né? Então, assim, não tem melhor ou pior, tem estratégia. Maravilha, Douglas. Cara, excelente, curti demais o nosso papo. Já deixando aqui, você já deixou no final, eu sempre pergunto, né, alguns livros, enfim, temas, você já deixou vários outros aqui durante o episódio, então tá tudo aqui na descrição. Quem quiser conferir, é só checar. Quem quiser se conectar com você na internet, quais redes sociais que você usa? Olha, eu estou em quase todas. Geralmente eu atendo pelo @DouglasFaria10, é só me chamar lá que a gente conecta.
Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Vocês podem conversar comigo também pelo blog da Soeb, né? A Soeb com 2 S's. Eu acho que eu vou te passar, depois você pode deixar na descrição. Tem muito conteúdo legal lá também. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre SEO, sobre marketing, né? Tá lá. E é isso aí, né? Eu espero que todo mundo que tenha quebrado, né, essa mística que SEO é uma coisa difícil, tem que ser técnico. Não tem. Tem que começar. Se você não começa agora e começa daqui a um ano, é um ano que você perdeu, às vezes, que a sua estratégia poderia já estar fazendo sentido. E esse é o pior arrependimento, né, cara? De não ter começado mais cedo. E pensa só, SEO é sobre dar visibilidade sobre o seu trabalho. Poxa, você escreve um conteúdo massa, você resolve um problema de alguém, você está prestando ali um serviço, você está entregando algo de valor que ninguém vai ver, cara. É muito triste isso, né? Você escrever algo que ninguém vai ver, você depende do fulano compartilhar, do seu network fazer isso, e nem sempre as pessoas podem, nem sempre é interessante, né? É legal ter essa visão também. E você deixa de fazer o para casa agora, e daqui a um ano você vai começar, é um ano que você perde, né? De coisas muito simples que podem ser aplicadas assim hoje no site, né? É isso aí. Valeu, Douglas, mais uma vez, muito obrigado aí por participar do Direito 4.0. Beleza, pessoal, obrigado aí, grande abraço. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é @direito4.0podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o